E aí galera, boa noite. Meu nome é William, sou aluno de Sistema de Informação da Faculdade Federal de Berlândia. Assim como o pseudônimo de William Ocano do meu blog, eu também chamo William Ocano. Não, esquece, foi uma merda isso. Hoje estamos aqui para apresentar uma aula que eu fiquei devendo aí, que faz mais de um ano que eu estou devendo ela, que é a aula de PHP 7 de arquivos. Antes da gente começar, vou mostrar aqui um roteirinho rapidão do que vai ser sobre manipulação de arquivos. O que são arquivos? As funções para abrir fopen, fgets para ler, fof, que é file end of file, file get contents, ftruncate, fwrite, unlink, fclose, certo? Basicamente é o seguinte: é, arquivos são jeitos de você guardar dados, certo? Em PHP num arquivo físico, sem banco de dados. Por exemplo, esse arquivo roteiro.txt é um arquivo que está dentro da minha pasta aula 7 do meu curso de PHP. Eu poderia muito bem ler ele, se eu não estiver muito errado, que seria da seguinte forma: fopen, certo? Inclusive aqui um fopen me retorna um cursor para o meu arquivo. Então eu coloco file, fopen, roteiro.txt e o método de leitura. No caso aqui eu quero para leitura. Só vamos confirmar aqui no site php.net qual que são os parâmetros que fopen pega. Então, ó, string mode, vamos lá. String mode, include path resource path, blá blá blá. Mode. R apenas para leitura. Coloco o ponteiro no começo do arquivo. Ou seja, ele vai abrir o arquivo e vai posicionar o ponteiro aqui antes do M, manipulando o arquivo, certo? fopenread, se a gente der aqui um echo pré e um print R no file para ver o que rola, você vai ver que fala que ele é um resource ID, ou seja, ele abriu meu arquivo, certo? Se eu quiser ler ele, eu posso fazer aqui, ó, while, por exemplo, só para começar aqui, isso assumindo que eu estou lendo ele como uma string, certo? Aqui ffile é o meu arquivo que foi aberto. Caso ele não for um resource ID, ele for false, então quer dizer que deu falha ao abrir o arquivo, certo? No caso daqui, a gente pode ver no return values. Ele retorna o ponteiro para o arquivo do resource ou false ideia, ou seja, se for falso, e observe, você vai ter que usar o comparador de idêntico. Se for falso, o arquivo não conseguiu ser aberto, ou seja, não foi aberto para leitura. Então essa é a validação que você tem que fazer. Caso o arquivo não seja falso, file diferente falso, ou seja, eu consegui abrir meu arquivo, eu vou fazer a leitura, certo? Então bora lá. Então eu coloco aqui que minha string igual vazio, beleza? Qualquer coisa perdoa aí os erros de dicção, os erros de digitação. Tá meio complicado aqui, tô meio gripado, talvez minha voz seja meio estranha. Talvez tenha uns barulhos de fundo aí, talvez não. Veremos. Veremos. Inclusive perdoa os erros que eventualmente vão acontecer aí no código. Faz muito tempo que eu não programo em PHP, eu só achei que eu deveria finalizar as aulas aí para se dar o andamento, mexer com arquivo, banco de dados, cookie, sessão e pelo menos finalizar o básico aí pra galera que já acompanhou algum pouquinho. Dar o curso pela metade é muito sacanagem, certo? Então vamos lá, temos nossa string vazia. O que acontece? Uma das funções que a gente vai estudar é o FOF, certo? O que é o FOF? Se você vir aqui, FOF, você vai ver que ele vai falar assim, ó, FOS ele volta um bool, é um resource. Ele vai ver se eu estou no fim do ponteiro. Então assim, ó, enquanto não for o fim do arquivo, qual arquivo? Do file que eu abri, certo? Enquanto eu não estiver no fim do arquivo, eu vou falar que o meu string ponto igual, que é para concatenar, em PHP concatenação de string é ponto. Vou fazer um fread, certo? Fget não. php.net barra fread, deixa me ver. Fread return length, certo? Beleza. Binary fread. Ok. Bom, enfim, se a gente for ler uma string toda, a gente pode fazer aqui com o fgets. Fgets ele vai perguntar um arquivo file, certo? Se a gente for na função fgets,
e ver. Uma coisa que é sempre legal saber é usar o manual do PHP. fgets, resource handle e length. A gente não vai passar length. Se a gente não passar length, o que ele vai fazer? Ele vai ler ele vai ler uma quantidade aí. Pra gente é meio que irrelevante por enquanto. Então no nosso string ele vai ler aqui, vai ficar lendo até seja o fim do arquivo. Quando for o fim do arquivo, ou seja, eu já li tudo que tinha para ler, ele vai sair desse while, eventualmente vai sair do if, então a gente vai poder dar um echo essa string. Teoricamente, tudo que está dentro do string deveria ser o nosso arquivo. No caso aqui é o nosso roteiro.txt, e vai ter que aparecer isso. Veremos. O erro que deu não é FOEF, é FEOF. EOF, End of File, certo? Então, beleza. Você viu que aqui saiu com os caracteres errados, porque que acontece? Esse arquivo aqui, ele está em UTF-8 e por padrão aqui no PHP, o meu PHP está usando como ISO 88591. Então eu poderia resolver tipo num header, certo? Text. My God. Só um momento que eu esqueci aqui a parada. Foi mal aí, galera. Na verdade é content type. Aí a gente está um texto barra HTML ou texto barra plano, né, no caso. Vamos colocar text HTML. Texto HTML e ponto e vírgula char7 igual o TF8, correto? Isso aqui deve ser o suficiente para trocar o cabeçalho da minha requisição e falar que agora eu estou respondendo em UTF-8. Isso deve ser o suficiente para aparecer em português. O que acontece? Pelo fato de eu estar falando que, desculpa o gerundismo, pelo fato de eu falar que são text HTML, os barra R's, na verdade os barra N's, que são os finalizadores de linha em Linux, eles não são reconhecidos como quebras de linha em HTML. O HTML simplesmente ignora isso. Então, se você quiser converter para HTML, você pode usar a função nl2br, que vai fazer toda essa conversão para você e vai imprimir o texto quebrando a linha. Caso você não queira, você queira imprimir ele normal mesmo, como um arquivo de texto, você muda aqui para texto pleno, aí ele vai passar a reconhecer as quebras de linha. Aí tá vendo que ele vai passar para Corrêa-New e com as quebras de linha. Bom, isso aqui é em referente à leitura do arquivo, certo? Observe que aqui eu tenho um R, que isso é referente à leitura de arquivo, certo? Existem alguns outros meios de você abrir um arquivo, certo? E manipular ele. E esse outro meio, por exemplo, seria para escrita, que seria o W, certo? Qual que é o esquema desse W? Se você for olhar as opções que eu tenho aqui, quando eu abro com o W, ele abre apenas para leitura, apenas para gravação, desculpa. Ou seja, eu não consigo ler o conteúdo. Ele vai colocar o ponteiro no começo do arquivo e vai truncar. Ou seja, se eu passar roteiro.txt, ele vai simplesmente limpar todo o meu arquivo, todo o conteúdo dele. Se o arquivo não existir, eu tento criar ele. Do mesmo jeito, se o arquivo não existir, ele cria e retorna o ponteiro. Se ele não existir, ele vai dar um warning para mim e eu tenho que tratar isso. Ou se eu não conseguir abrir, talvez por erro de permissão, ele vai me retornar um false. Então, do mesmo jeito, if file diferente false, ou seja, eu consegui abrir o arquivo, eu vou gravar nele. No caso, a gente não vai gravar em roteiro.txt, que eu não quero perder o que está escrito aqui, mas é arquivo gravado, certo? E a gente vai lá e faz o seguinte, fwrite, certo? File e o valor. Por exemplo, no caso aqui, meu nome é William. E a gente roda isso. Ele não apareceu nada, mas se você ver aqui que ele criou um arquivo que chama arquivo gravado com o meu nome é William.
Isso é o jeito que você faz para gravar em arquivo. Vamos supor que existisse uma classe em PHP aqui, certo? Que, sei lá, por exemplo, class pessoa e pessoa aí, sei lá, tivesse ah, private s-nome, privacy, dólar idade, under public function, underline construct, certo? Uh, s diz nome igual William, dólar diz idade igual 25. E eu fizesse aqui pessoa dólar p igual new pessoa, ou seja, eu construí uma nova pessoa. Eu quero salvar esse meu arquivo serializado. Eu podia dar um serialize $p, certo? Se eu rodar aqui, tu vai ver que aqui dentro tem um arquivo serializado. Não importa o que está escrito aqui, porque se eu for... Vamos voltar para a leitura. Se eu for ler o arquivo, if $file, diferente false, ou seja, eu consegui abrir o arquivo. Eu vou fazer aqui while not fof o arquivo, então eu vou ler ele que sfile não, string igual string vazia, certo? Correto? Só para simbolizar que não temos nada ainda, a gente vai fazer a leitura em concatenar em arquivo. $string ponto igual, ou seja, ele lê e concatena no final, ou seja, ele vai somando os textos. Faço um fgets $file, certo? No final do arquivo ele vai ter toda a leitura. Então, se eu fizer um $y igual unserialize string, eu fizer um echo pré, apenas para um método bem vagabundo de debug, e um printr para eu imprimir meu objeto y, observe que eu não dei um new, dei um unserialize, e quando eu rodar isso, ele dá erro. Inclusive, por quê? Porque eu sou burro. Seguinte, aqui eu abri o arquivo para gravação. Inclusive, provavelmente deu pau aqui porque eu perdi todo o meu conteúdo. Desculpa. About it. Se eu dar descomentar isso aqui para gerar meu arquivo de novo. E dar um die aqui. Ou seja, lá em 38. Faltou um ponto e vírgula do satanás aqui. Aqui, pronto, meu arquivo foi gerado novamente, que eu não sei como eu faço para ler isso. Enfim, para mim é relevante por hora. Um outro modo para leitura, no caso, porque eu preciso colocar o R, que é para leitura. Como estava só com W, a gente não consegue ler, só consegue gravar, certo? E Ctrl barra para comentar e executei. Observe que eu dei aqui, desculpa, HTML. Eu tenho uma pessoa object, que foi a leitura desse arquivo txt. Será que eu consigo converter isso aqui? Deixa eu ver uma coisa. X to... Não, whatever. Enfim. Deixa eu ver como é que ficou essa parada. Então, ele tá gravado aqui certinho. Eu não sei porque ele não tá lendo isso lá no Sublime. Enfim. Enfim, tá aqui, certo? É um método de serializar a leitura. Existe um jeito que é um pouquinho mais fácil pra gente trabalhar com isso. Galera, uma coisa que eu esqueci aqui é foda. Sempre que você usar um arquivo, sempre dá um fclose no arquivo. Porque é o seguinte, quando você não fecha o handle, ele mantém o arquivo aberto. Então se você tentar abrir depois ele para leitura, vai dar pau, certo? Aqui no meu roteirinho fala sobre as outras funções.
fget já foi, ffile contents, fwrite já foi, certo? Vamos falar sobre o unlink. O unlink nada mais é do que uma função para deletar o seu arquivo. Então, ó, bem simples. Unlink arquivo gravado.txt. Se eu tiver permissão para execução, deu um permission denied, porque I have no idea why. Estou com ele aberto. Não estou com ele aberto. Por qual motivo eu não consegui deletar? Warning, unlink permission denied. Projetos, curso PHP, aula 7. Unlink, vamos ver aqui. Segurança. Dedicated Windows Administrators William. Bom, teoricamente, ele deveria ter executado. Vamos ver aqui a sintaxe do unlink rapidão. Seguinte, unlink file name, resource context. Cara, que loucura. Tecnicamente, era para ele me permitir deletar esse arquivo, certo? E não. O que acontece? Deixa eu ver. Bom que a gente já aprende sobre isso também. Que coisa engraçada. Vamos tentar uma paradinha aqui diferente. Seguinte, o meu diretório, certo? Diretório igual real path dir do underline file ponto directory separator. Isso aqui faz eu pegar o meu caminho atual do arquivo index.php. Então a gente vai deletar o s $diretório e arquivo criptografado. Vamos ver o que rola. Enfim, a gente não consegue deletar. Ignora, finge que era para deletar e tinha funcionado. Vai dar certo. Se tá dando aqui, ó, permission denied, é porque eu não tenho permissão, mas a função tá correta. Acredite em mim. Tenha fé que vai dar certo. O que eu falei que seria mais fácil agora seria sobre o file put contents e o file read contents. Na maioria das vezes, quando você for ler um arquivo ou gravar um arquivo, você está querendo gravar ele em texto, certo? Então, é muito mais fácil eu fazer o seguinte. Por exemplo, quero gravar, por exemplo, file put contents, passo o nome do arquivo e faço assim, novo arquivo.txt, certo? E aqui meu conteúdo. E aqui meu conteúdo eu coloco o seguinte: o rato roeu a roupa do rei de Roma. E quando eu executo isso, ele já vai criar um arquivo aqui para mim. Novo arquivo. Com a string. Tá vendo? Bem mais fácil, não preciso fazer fopen, bosta nenhuma. E a mesma coisa eu posso fazer de leitura fácil, sem fazer while, sem fazer verificador, essas coisas nenhuma. Eu simplesmente coloco aqui str igual file read contents e passo o nome do arquivo. Não preciso de dois parâmetros. No caso aqui vai ser novo arquivo.txt, certo? Eu vou dar um echo str aqui para ver o que acontece. Aí você pode ver que deu pau, porque eu sou um animal. Provavelmente a função não é essa. php.net barra file read content. É get, meu amigo. File get content, desculpa. Tá vendo? O rato roeu roupa do rei de Roma.
Eu sei que essa aula, tipo assim, foi muito corrida, foi bem desajeitada perto das outras que eu tive feito, mas não tem muito mais o que eu falar sobre arquivo. Basicamente, você precisa saber como ler, como gravar, e isso foi coberto. Eu não vou entrar muito em detalhes porque, para ser bem sincero, eu não vejo tanta utilidade hoje em gravação de arquivos ou leitura. Mas é uma coisa que talvez seja interessante saber. E tá aí. A aula é essa. Abraço, meus amigos, e até mais.